Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre ábaco. Bom, o que é o ábaco? Ábaco é, na verdade, um tipo de calculadora, né? Então é um instrumento, na verdade, né, feito para a gente fazer contas. Basicamente seria isso, né? Contas de adição, de subtração, multiplicação, divisão, né? Então são instrumentos que a gente usa para basicamente nos auxiliar, né, a fazer essas contas. Algumas contas a gente consegue fazer mentalmente, né, mas aquilo que a gente não consegue fazer mentalmente, a gente então precisa de algum instrumento, uma ferramenta, né, uma máquina, vamos dizer assim, para nos auxiliar. O ábaco, né, é um nome meio genérico para as calculadoras mais mecânicas, né? Tipo essa que está aqui na tela, assim, né? A gente pode ver que tem aqui a dezena, tem a unidade, aqui tem décimo, centésimo e milésimo, né? Então esse aqui é um ábaco mais moderno, um ábaco atual, na verdade, né? Mas ao longo da história já existiram vários tipos, né? Então como a gente pode ver aqui na tela, né? Tem o ábaco de mesa da Mesopotâmia, né? Que era na verdade uma mesa inteira, né? Feita de, né, pedrinhas, enfim, ou objetos que serviam para contar e fazer contas, né? Aqui um ábaco mais moderno, né, tipo calculadora, um ábaco vertical, né, onde a gente pode representar aqui, né, na verdade, hoje em dia, né, a gente representa, na verdade, o sistema de numeração decimal. Então, várias unidades que, né, passam para um outro pino, virando dezena, né, então a cada 10, né, unidades a gente vai ter uma dezena, e assim a gente pode representar, então, né, os números, né, do sistema de numeração decimal a partir de um ábaco como esse aqui, por exemplo. Os romanos, né, no sistema de numeração deles, então, tem um ábaco específico lá para o sistema de numeração deles, né, como esse aqui, por exemplo, ilustrado aqui na imagem. O ábaco russo, né, que é mais fisicamente assim, diferente, mas ele tem a mesma ideia. Ábacos horizontais, o ábaco chinês, né, enfim, ábaco japonês, né, o soroban, também conhecido como soroban, o ábaco da Índia também, né? Enfim, tem vários tipos de ábaco. Aqui na América Central, né, por exemplo, se chamava de ábaco também aquilo que se faz com cipós, né, os nós dos cipós, né? Então a cada 10, enfim, a cada 10 unidades, né, fazia um nó, né? Então existem vários tipos de ábaco, dependendo da época, dependendo do povo, né, que a gente vai analisar, eles têm o seu tipo de calculadora, vamos dizer assim, né? Claro, hoje em dia a gente tem aí à nossa disposição as calculadoras eletrônicas, né? Como essa aqui, por exemplo, as calculadoras simples, como essa aqui que tem as operações básicas. A gente tem as calculadoras chamadas científicas, né? Que são as calculadoras mais completas e tudo mais. Tem logaritmo, seno, cosseno, enfim, né? Hoje em dia a gente tem esse acesso aí, né? Calculadora eletrônica, mas é uma ferramenta do século XX, né? A gente antes disso só tinha nas calculadoras mecânicas ou o que a gente chama aí de ábaco, que são essas calculadoras mais elementares, assim, né? Mais rudimentares, vamos dizer assim. Bom, só falando um pouquinho, né, sobre as operações aritméticas, o que a gente chama das operações? Então, a adição, né, é uma operação entre dois números que associa um terceiro número, que é chamado soma. Então, o nome da operação é adição, né, que vai associar dois números, um terceiro número, que é a soma, que a gente simboliza por n mais p, né, que se obtém a partir de n, aplicando-se p vezes seguidas a operação de tomar um sucessor. Né? Então, claro, a gente tem n mais um, mais um, mais um, mais um, né, p vezes, né, p sucessores, vamos dizer assim, isso vai nos dar n mais p, que é um outro número que vai ser chamado de soma de np. Né? Então a gente usa hoje os algoritmos, né? O sistema de numeração nos permite isso, assim como a subtração também, no mesmo sentido. Não vou me alongar muito, só vou dizer que, né, a gente tem o n menos p, n sendo, então, n sendo diminuindo, né, p sendo subtraindo, e a gente vai chamar então o número d, né, que resulta de n menos p, como a diferença entre n e p. E aí a gente usa também para subtração algoritmos, a mesma coisa para multiplicação e divisão, né? A gente entende bem essas operações. Hoje em dia a gente consegue fazer um algoritmo, que seriam
uma sequência de passos que nos permite chegar ao resultado. Então, graças ao sistema de numeração decimal e aos algoritmos, ou a gente poderia chamar também aqui de conta armada, né, da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão, isso nos tornou mais independentes, vamos dizer assim, dos ábacos. Tá? Mas hoje em dia, né, ele ainda é um material bem interessante pedagogicamente, porque ele serve para várias coisas, na verdade, né, para explicar, né, para as crianças e para elas desenvolverem também, consolidarem o entendimento do sistema de numeração decimal, as trocas, né, então a gente vai trocar 10 unidades por uma dezena, a gente vai trocar 10 dezenas por uma centena. Aqui no caso, né, a gente vai trocar 10 décimos por uma unidade, né, no caso do lado que está aqui na tela, né, a gente tem aqui o décimo, a gente vai trocar por uma unidade. Então a gente pode consolidar, né, o sistema de numeração decimal ou explicar mesmo, né, como o funcionamento, né, do sistema de numeração decimal utilizando o ábaco. Então ele é uma ferramenta interessante. Pessoas com deficiência visual, né, também podem usar o ábaco, né, utilizam também para fazer contas como calculadora mesmo, né. Então também é interessante nesse contexto, né, o uso do ábaco. Né. Então hoje ele tem uma função mais pedagógica. Ele já foi o principal instrumento, né, usado por várias culturas em vários tempos, mas hoje, como a gente tem acesso à calculadora eletrônica, ao computador, né, enfim, ao celular, né, que também é uma calculadora eletrônica, de certa maneira, então a gente meio que dispensou o uso do ábaco no dia a dia. Mas ele tem essa função pedagógica de auxiliar, né, no ensino, na consolidação do sistema de numeração decimal. E ele também é usado como calculadora, né, até hoje, para pessoas com deficiência visual. Esse aqui é um modelo de ábaco mais parecido com o ábaco russo. Né? Então a gente tem aqui da direita para a esquerda, né, a gente pode movimentar aqui as peças, né, que são chamadas de contas, né, as peças do ábaco são chamadas de contas. Aqui a gente tem 5 hastes, né, horizontais, e cada uma delas representa aí uma ordem de grandeza. Então aqui em cima a gente tem as unidades, né? Então aqui, por exemplo, eu estou representando o número 2, tá? Então são 2 unidades, tá? Vamos por enquanto ignorar aqui, né? Então inicialmente a gente pode ignorar essas indicações que tem aqui à volta, tá? 10, 20, né? Vamos pensar só nas contas mesmo, tá? Só no que está, só nas pecinhas que estão aqui, que são as contas. Então, aqui a gente tem o 2 representado, né? E aí, na segunda haste aqui, a gente vai ter, né, as dezenas. Então, se eu fizer isso aqui, ó, isso quer dizer que eu tenho uma dezena mais 2 unidades. Então, aqui está representado o número 12, certo? Depois a gente vai ter aqui as centenas, né? Então, se eu fizer isso daqui, ó, né? Então, vou ter 3 centenas, né? Uma dezena e 2 unidades. Então, aqui está representado o 312, né? E aqui seria um milhar, né? Então, por exemplo, se eu colocar duas contas aqui para a esquerda, então eu vou ter 2.312 representado aqui. Então, esse aqui é um ábaco mais parecido aí com o modelo de ábaco russo, né? E funciona assim, basicamente, para contagem. Bom, pessoal, esse aqui é um ábaco japonês, também chamado de soroban. Ele funciona assim. A gente tem aqui uma linha horizontal aqui, né, chamada de hari. Acima da hari estão as godamas, né, que a gente chama, que são as contas, né, as peças do ábaco que valem 5. E abaixo, né, estão as que valem 1, que são chamadas de ikidama. Tá? Bom, a gente repara que tem uns pontinhos aqui a cada 3, né? Hastes aqui, a gente tem uns pontinhos aqui, né? E também uma peça aqui, uma conta aqui preta, também a cada 3, né, hastes. Isso aqui, na verdade, é para marcar nossa referência, tá? Então, a gente pode também representar números após a vírgula, aqui os décimos, os centésimos, mas a gente tem que definir onde é que vai estar a unidade, né, o número inteiro, vamos dizer assim. Então, eu vou pegar mais ou menos aqui no meio, tá? Então, esse aqui vai ser minha unidade. Se essa haste aqui vai ser a minha unidade, tá? Então, aqui vai ser a dezena, aqui vai ser a centena, aqui o milhar e assim por diante, né? O interessante é que, assim,
como a gente tem peças aqui, né, essas contas aqui valem 5, né, cada godama, então, para representar, por exemplo, o número 1 vai ser assim, né, eu vou aproximar ela do Hari, né, Hari é essa linha aqui, né, principal, então é Hari. Então, aqui eu estou representando 1, aqui eu estou representando 2, aqui eu estou representando 3, né, e aqui 4. Bom, quando eu chego em 4, né, se eu quiser representar o 5, cada godama vale 5. Então eu recomeço a contagem aqui, e aqui eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, né? Opa, desculpe. Aqui eu tenho 9. Então, né? Bom, para representar o 10, né, então eu vou colocar 1 aqui na próxima, né, e vou zerar aqui. Então aqui eu tenho 10, né? Ah, se eu quiser representar o 15, 15 então vai ser 1 na dezena e 5, né? Opa, 5 aqui uma godama na haste das unidades, né? E assim por diante. Então, por exemplo, se eu quiser representar o número aqui 231, né? Então vai ser 2 aqui é a unidade, né? Então aqui é dezena, centena. Então vai ser 2 nas centenas, 200 e... vamos pegar aqui, por exemplo, 231, tá? 3 nas dezenas e 1 nas unidades. Então aqui eu tenho 231, tá? Agora, se eu quiser o número 537, então vai ser 5 aqui nas centenas, né? 5 nas centenas, 3 dezenas e 7 unidades. Então, 7 seria 5 mais 2 aqui, né? Então, olha só, né? Tem aqui 537, né? É muito comum também a gente ver em vídeos, né, principalmente sobre operações aritméticas, aí, utilizando Soroban, o pessoal fazendo, usando, né, o dedão e o indicador, no caso, para pegar direto as quantidades, né? Então, por exemplo, se a gente quer o número 7, né? A gente pode fazer simplesmente assim, a gente pode fazer simplesmente assim, né? Então, com um movimento, a gente consegue, né, em cada haste ali, colocar a unidade, a dezena e a centena, no caso, e milhares, se for o caso. À medida que a gente vai vindo aqui, né, para a esquerda, a gente vai colocando os outros algarismos aí, né, para formar o nosso numeral aqui, então, no ábaco. Né? Então, esse é o ábaco japonês, né, também conhecido como Soroban. Né? É possível contar e até fazer algumas operações aritméticas utilizando ele como calculadora.